Muitas vezes a gente se vê lutando contra o tempo, uma corrida contra o relógio. Tanta coisa para fazer em um tempo que às vezes não nos parece suficiente para tudo que tem que ser feito. Outras vezes a gente se sente paralisado, sabendo que há muito a ser feito, mas não encontra forças, não encontra ânimos para fazer aquilo que deve ser feito no tempo que temos. E isso vem de onde? Vem de nossas emoções, né? Às vezes a gente se propõe a fazer muito e não conseguimos nos organizar para fazer tudo aquilo que nos propusemos a fazer, ou nos sentimos paralisados por algo. Às vezes pode ser o perfeccionismo, às vezes pode ser tristeza, angústia, depressão. É, e tudo isso vai gerando estresse, ansiedade. E num mundo em que estamos cada vez mais conectados, é, os estímulos que nos chegam acabam intensificando essa situação e nos colocando numa condição ainda mais desafiadora para lidar com o tempo. Quantas e quantas vezes a gente fica tão envolvido com os conteúdos que nos distraem, e isso às vezes atrasa o nosso sono e vamos repousar e continuamos com os pensamentos agitados e acaba atrapalhando a noite e entra num ciclo em que o dia seguinte não é produtivo. E tudo isso, gente, vem da nossa gestão das emoções, né? Eu já comentei em um outro vídeo aqui que o tempo é uma força da natureza que nós não temos o poder de fazer a gestão dele. O que a gente pode fazer é a gestão daquilo que a gente faz enquanto o tempo passa. Mas para fazermos uma boa gestão do que fazemos enquanto o tempo passa, primeiro precisamos de uma boa organização, de uma boa priorização, de entender o que é mais importante, por onde começar, e então nos dedicarmos às atividades de uma forma bem coordenada e bem organizada. O ponto é que, para isso, é necessário um bom controle emocional. E muitas vezes o controle emocional é algo também desafiador. Mas há algo que nos ajuda muito no controle emocional, que é a nossa espiritualidade. É a maneira como nós lidamos conosco a partir de uma visão mais alta. Muitas vezes essas questões que nos angustiam, que nos deixam ansiosos, elas vêm do nosso ego, né? E o que é o nosso ego? Um dos pais da psicanálise, o Jung, ensinou que o ego são as personas que a gente assume ao longo da nossa vida. A persona profissional, a persona do estudante, a persona das relações familiares, a persona das relações românticas, todas essas personas, essas suas identidades que vão formando o nosso ego. Mas Jung falava que a gente é mais do que o ego, nós somos o self. O self é completo, ele é luz e sombra, é positivo e negativo, é masculino e feminino, é yin e yang. E Jung falava também de um inconsciente pessoal que faz a gente acessar essa nossa completude, mas também de um inconsciente coletivo, porque ele percebia que a gente às vezes se conecta com coisas que estão além de nós. Combinando isso com uma outra visão de que nós somos corpo, alma e espírito, eu enxergo nessa nossa parte mais alta do ser, o espírito, o que eu chamo de supra-self. E o espírito, ele pode ser percebido como uma consciência pura, que não está presa aos limites da matéria, e uma consciência pura que está neste mundo, nessa forma de um corpo, para aprender e evoluir. E sendo o espírito a nossa imagem e semelhança no Criador, ele, além de ser uma consciência pura, ele é eterno, assim como o Criador, a vida eterna, que inclusive está na Sagrada Escritura. E se é eterno, não tem começo, não tem fim. E o tempo não faz sentido para ele, porque ele está acima do tempo. Então, nessa dimensão espiritual, onde não há matéria, não há tempo, há liberdade de uma realidade diferente dessa realidade que a gente experimenta. E pode ser que nessa dimensão, que está além do limite espaço-tempo, o tempo seja percebido de outra forma, não dessa forma linear, em que os fatos vão acontecendo um após o outro, onde há passado, presente e futuro. E onde você só pode agir no presente, porque o passado já foi, o futuro ainda virá, e ele é incerto. Mas numa perspectiva em que não há espaço nem tempo, talvez essas coisas nem sequer tenham o mesmo significado para nós. E pode ser que o tempo não seja linear, essa sequência de fatos.
que o tempo seja uma maneira de ver e como a gente olha para o espaço, né? Talvez numa dimensão além do tempo, olhar para o passado e para o futuro, seja como olhar para frente, para trás, para nós aqui. Seria como se na nossa dimensão você tivesse que ler um livro página a página e numa dimensão espiritual essas páginas estivessem todas espalhadas pelo chão, você pudesse ver todas ao mesmo tempo e conhecesse o começo, o meio e o fim da história, né? Talvez isso até explique tantas profecias que são relatadas nas Sagradas Escrituras, explique previsões que foram feitas em diversas culturas, né? Na antiga Grécia, os oraculistas que eram sempre consultados pelos governantes, na Roma antiga, os augures, né, de onde até vem as palavras bom ou mau auguro até hoje. Em diversas culturas, né? Nos celtas havia os druidas que tinham essas visões, nas culturas indígenas os xamãs, e a gente até vê, eu mesmo já vi acontecer coisas que me deixaram bastante intrigado e curioso, como leituras de tarô, leituras de búzios, leituras de aura, de registros acásticos, constelações familiares, que deixaram muito impressionados, porque eram coisas que às vezes alguém me dizia e eu era muito cético, eu duvidava, mas depois de algum tempo eu vi acontecer. De início eu pensava que era pura sorte, mas na medida em que, por curiosidade, eu fui tendo contato com esse tipo de coisa e fui vendo acontecer, eu fiquei intrigado, porque de fato algumas coisas aconteciam mesmo. Eu achava que era pura sorte. E por isso eu comecei a procurar entender melhor, né? Hoje penso que talvez, se somos um espírito vivendo uma experiência corporal, pode ser que em algum estado mais alterado de consciência, esse espírito possa entrar em contato com a nossa consciência e nos trazer informações. E pensando que esse espírito está numa dimensão onde o tempo para ele é diferente e ele pode visualizar o tempo, talvez olhar para frente e para trás, como nós olhamos para frente e para trás no espaço, possa realmente trazer alguma informação. Mas talvez esse nem seja o principal ponto. Se um espírito que vive nessa dimensão além do tempo e espaço decide ter essa experiência no nosso mundo material, com um corpo e uma mente consciente que está nesses limites que nós, meros mortais, conhecemos, na minha percepção, ele vive essa experiência como uma experiência de aprendizado que o permite evoluir e crescer. Ele ter essa experiência da individuação é algo que o dá a oportunidade de aprender e evoluir com cada vida. Mas para um espírito que é eterno, o que é a vida? A vida seria apenas um momento da sua existência, mas é um momento da existência que é significativo, que é importante, porque é a oportunidade de aprender e evoluir. Então, se tivermos essa noção de que a nossa parte mais superior, o nosso supra-self, veio a esse mundo para aprender e evoluir, a gente entende a importância da vida, ainda que a vida seja só um momento para a experiência desse nosso ser maior. E aí, se trazemos para a nossa consciência essa percepção de que a vida é um instante na existência do ser, mas que é muito importante neste processo de aprendizado, e aí trazemos isso para o nosso microcosmos, onde a gente vive essa experiência num mundo tridimensional que está sujeito às leis do tempo, a gente pode olhar para cada momento da nossa vida como algo tão valioso como a vida inteira em si. Porque se para o nosso ser superior a vida tem este valor, esse propósito, cada momento da nossa vida também pode ter um propósito, cada momento pode ser uma experiência que nos permita crescer e evoluir. E essa percepção pode nos fazer ter a vontade, o desejo
um desejo que vem do espírito de valorizar efetivamente cada momento. Um desejo de entender que cada momento é uma oportunidade para a gente aprender e evoluir. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso tendo presença, vivendo cada minuto com a presença. Algo que talvez o Mindfulness, a atenção plena, possa nos ajudar muito a ter essa consciência da presença. E se a gente percebe cada instante como uma oportunidade de aprendizado, aí não importa muito se o instante te trouxe uma experiência prazerosa ou uma experiência desagradável, porque cada experiência você pode usá-la como algo a te ensinar. E isso te dá mais tranquilidade. Você começa a não sentir tanta ansiedade, tristeza, porque você começa a encarar os momentos da vida de forma diferente. E, além disso, se a gente tem essa percepção da eternidade, de que tudo é passageiro e que essa vida também é passageira, talvez isso não nos angustie tanto, não nos traga tanta ansiedade, porque aquela vontade de que o futuro chegue logo, porque ele vai chegar, né? E o futuro vai ser mais um momento só da nossa existência. Então, ter essa percepção do nosso ser maior, do nosso supra-self, pode contribuir muito para a gente dar mais sentido a cada instante, valorizar cada instante, ter gratidão por cada instante, como se tem gratidão por uma vida inteira. Porque cada instante, para o nosso ego, para isso que a gente tem consciência, para a nossa mente consciente de desejos e que se angustia e tal, ele tem o mesmo valor que uma vida inteira para o nosso ser maior, para o nosso ser que é espírito, que é eterno. Então, cada instante pode e deve ser valorizado, a gente tem que ter gratidão por cada instante e aproveitar bem cada instante da vida. Esta percepção pode nos fazer lidar muito melhor com o nosso cotidiano e com as oportunidades que os momentos da vida nos trazem. E talvez trazer esta noção de que a nossa existência tem muito mais significado do que aquilo que a gente se propõe a fazer ao longo do dia, nos dê muito mais vontade de aproveitar melhor cada momento e não nos sentimos tão submissos àquela corrida contra o relógio, porque podemos assim estar à frente dela, podemos estar assim, ter a percepção de estarmos naquele plano além da dimensão do tempo e espaço. A gente não estamos lá, mas podemos nos sentir como se lá estivéssemos e estarmos à frente do tempo e assim lidar com mais tranquilidade e ao mesmo tempo com mais eficiência com os instantes que a vida nos traz. Essa é uma das boas noções da gente ter a consciência do nosso supra-self e de deixar fazer com que ele chegue, com que essa consciência chegue até nós e transforme a nossa vida enquanto estamos aqui nessa experiência de aprendizados para a nossa evolução contínua. Pense sobre isso, reflita se isso te traz um bom insight e caso tenha te trazido um bom insight, comenta com a gente, compartilha o que você pensou a respeito, porque isso nos ajuda no nosso aprendizado conjunto. E, se for o caso, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar de ouvir isso. E, se está gostando do tipo de conteúdo que eu tenho compartilhado por aqui, continua acompanhando o canal. Isso estimula que a gente continue com esse propósito de poder repartir com alguém que se interessa os nossos pensamentos e, quem sabe, gerar algum insight, alguma reflexão que possa ser interessante, que possa te ajudar de alguma forma. No self, a revelação. No supra-self, a transformação.